Às vezes a gente acha que está perdendo coisas, quando na verdade estamos abrindo espaço para uma vida com mais sentido. Essa frase me resume exatamente o que eu estou vivendo. Olá, sejam bem-vindos ao Fala Celi. Como vocês estão? Hoje eu decidi só ligar a câmera, sentar aqui e conversar com vocês daí do outro lado. Contar o que está acontecendo comigo durante esse período que eu estou aqui afastada do canal do YouTube. Mas confesso que eu estou um pouquinho ansiosa porque tem um tempinho que eu não gravo. Então pode ser que aconteça de eu travar um pouco ou repetir alguma palavrinha que eu tenho esse costume. Mas, antes de mais nada, vocês já viram meu visual? Agora eu estou de visualzinho novo. E com ele vem também a questão de eu entrar na fase dos 31. Sim, eu faço aniversário essa semana e dessa vez eu decidi, igual ano passado, fazer uma viagem. Não estou mais na vibe, gente, de fazer festa de aniversário. E eu não sinto mais a vontade para fazer festa de aniversário. Primeiro que o meu ciclo de amizades ele mudou. Então, tem vários tipos de pessoas, então cada um com seu estilo diferente. E segundo, que eu não vejo mais uma vantagem de eu fazer festa, reunir pessoas, gastar muito com isso, só para aquele momento. Eu entendo hoje que eu preciso investir em mim. E no máximo que eu poderia fazer era uma coisa mais fechadinha para algumas pessoas mais íntimas. Mas isso requer também tempo, requer também gasto e ainda prefiro viajar. Então, irá sim ter vlog de viagem aqui durante esses dias, porque o meu aniversário é essa semana. Tô bem ansiosa, mas o motivo real de sentar aqui para gravar e conversar com vocês hoje foi para contar a minha experiência, né, decorrer desse um ano, que foi 30 anos, e o que eu aprendi. E eu ainda confesso que eu tenho muito que aprender. Eu entendi também que algumas pessoas elas vão passar na sua vida e vão embora. Né? Entendi também que pessoas elas vão ficar anos aqui, mas depois ela vai desistir. Né? Ela vai entender que o ciclo dela não é o mesmo, ela vai entender que o propósito dela não é o mesmo contigo e ela vai seguir o outro caminho. E antes eu ficava muito presa a isso, né? A questão de, tem que ser minha amiga, tem que andar comigo, tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Hoje eu não sou mais assim. Eu entendo também que as amizades elas vão mudar e as pessoas elas vão ter outras prioridades. Então, eu acabei entendendo isso um pouco mais de forma dolorosa. Também sou falha, gente. Eu acho que eu falei também com algumas amizades minhas. E eu confesso isso, eu peço perdão sobre isso, eu peço desculpa sobre isso. Mas tem pessoas que têm uma dificuldade enorme de aceitar as desculpas e o perdão das outras. E não entendem que foi uma fase ali e generalizam uma situação ali específica com um todo. Eu sou uma pessoa hoje que eu consigo não ver só o que a pessoa fez de errado, eu consigo ver o todo, porque ninguém é perfeito. Então, se você fez algo de errado, eu entendo assim, e já tô vindo pra esse assunto, tá? Eu entendo assim, que fulano fez algo de errado comigo, mas foi naquele momento, fulano ainda passou por alguma fase. Perdoa fulano, não perdoa fulano. Mas fulano era bom comigo em outras coisas. Então, eu consigo deixar e prevalecer o que fulano tinha de bom, sabe? Eu sou assim. E eu tive que aprender isso, né, decorrer desse tempinho, desses meus 30 anos, que as amizades elas vão se mudar mesmo, elas vão reciclar, elas vão mudar o vínculo, elas vão mudar o ciclo, mas tem amizades que vão ficar ali pra sempre contigo, sabe? E eu tenho amizades minhas que tem mais de 10 anos e que tá comigo sempre. E em momentos bons, ruins, a gente já teve chateações, mas sentou, conversou, resolveu. Nada que vem dizer assim, vou parar de falar com você, não quero olhar na sua cara, eu acho que não faz parte mais do meu ciclo, você não é mais a pessoa que eu acho que deveria andar. Tem isso também, tá? Calma, eu não tô obrigando ninguém a ser meu amigo. Mas tem coisas que precisam repensar. E eu era uma pessoa antes que me importava muito com isso, porque eu sou muito apegada às amizades. Bem mais amizade, a gente sofre muito com amizade. E eu sofri muito com isso. Mas eu entendi que agora, né, depois dos 30 e chegando nos 31, tem coisas que não fazem mais sentido, sabe? Eu ficar me desgastando. Quer parar de falar comigo? Para de falar. Não quer mais olhar na minha cara? Não olhe na minha cara, siga seu caminho. Eu tô desse jeito agora. E isso eu digo que é libertador você sentir assim.
Por isso eu vim falar com vocês, porque foi mudanças que eu tive, eu acho, mais forte, o ponto mais forte dos meus 30 anos foi essa. Entender que a pessoa não é obrigada a ser seu amigo para sempre, para sempre. Entender que as pessoas não são obrigadas a viver no mesmo ciclo que você, porque você vive nesse ciclo. Entender que não é porque é seu amigo, tem que ser meu amigo. Ponto. Foi o que eu entendi. Outro ponto. Me desafiar um pouco mais. Eu sempre tive vontade de fazer alguns esportes radicais, mas eu sempre ficava muito presa a fazer isso. E eu fiz, né? Que foi o rapel, que é uma coisa pra mim que eu tinha muita vontade de fazer, mas tava muito insegura. Abril eu fiz rapel, agora recente de novo eu fiz rapel, mas com escalada na parede, tudo bonitinho. Tenho interesse em fazer outros esportes radicais, que eu tenho muita vontade, mas tudo com cautela, tá, gente? E uma empresa realmente segura. Fiz agora... Tem pouco tempo que eu fiz, que foi a canoagem, que tinha anos e muita vontade de fazer a canoagem. E aí eu consegui fazer a canoagem, de fato, tirar do papel que eu queria fazer canoagem. Tem alguns projetos que eu tenho em mente, que eu tô tirando do papel aos poucos, tá? Não é porque, gente, você tem 30, que você tem que fazer tudo correndo. Entendi isso também. Que quando você faz 30, você consegue raciocinar e pensar melhor no que você pode e o que você não pode fazer logo, de imediato. E tem coisa que será realmente a longo prazo, porque não tem como você fazer tudo de vez. Porque requer tempo, requer prioridade, requer gasto financeiro, requer recurso, requer disposição. E você é uma pessoa adulta, um adulto funcional. Então você precisa entender que nem tudo vai ser assim de maneira imediata. Outra coisa, eu vou viajar agora, como falei pra vocês, no meu aniversário. E eu nem ia, tá, gente? Mas eu acabei indo assim mesmo. Por quê? Primeiro ponto. Tinha um probleminha, né, agora recente, de pressão. Então, estava sendo investigada, verificando um pouco esse motivo da pressão, até que a médica falou pra mim que pode ser vinculado ao meu lado emocional, por isso eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, tem pressão para pessoas ansiosas, né, que acho que é pressão no sistema emocional, não sei explicar o nome não, direito. E a tireoide. Sim, a tireoide, ela pode dar pressão alta também, que é uma coisa que eu não sabia. Então, eu vou investigar agora, né, com a endócrino, o motivo que minha tireoide, ela está assim, alterada. E isso tá fazendo com que meus hormônios, meu sistema hormonal, ele esteja um pouquinho desregulado. Nada grave, graças a Deus, amém, amém. Mas precisei desacelerar, gente. Então, assim, eu fiquei mais de 20 dias sem pisar o pé na academia. Eu espero, com fé em Deus, que amanhã eu vá pra academia, né? Porque hoje é domingo, amanhã é segunda. Eu espero que amanhã eu vá conseguir treinar, porque eu tenho muitos dias sem treinar. Porque eu estava tendo muito pico de pressão alta. E eu consegui entender agora exatamente o que tá acontecendo comigo. E eu vou começar a tomar os remédios, né? Porque a médica passou um remédio pra mim, pra regular um pouco mais a minha pressão, até eu marcar uma consulta com o endocrinologista pra verificar a causa, exatamente o que tá acontecendo com a minha tireoide. Eu tenho alguns diagnósticozinhos, mas eu não quero falar aqui ainda, porque eu preciso realmente ter certeza se é isso ou não. E aí eu vou contar pra vocês depois sobre isso. Outro ponto, nessa fase agora também dos 30, indo pros 31, pra casa dos 31, tive uma mudança não só do meu visual, mas também de mudar um método que eu tava usando para o ciclo menstrual. Sim, gente, eu adaptei agora usando um coletor menstrual. Venho contar pra vocês com calma. Eu tô botando isso e vou contar com vocês com calma porque eu quero fazer um vídeo sobre isso, sobre cuidado de saúde íntima. E aí eu quero falar sobre com vocês. E eu te digo a vocês que é a melhor experiência que eu tô tendo com ele, porque eu tava tendo muita reação alérgica aos absorventes. E eu não gosto de usar absorvente interno, então eu tava usando um absorvente normal. E por meu ciclo menstrual ele ser um pouco longo, né? Eu menstruo praticamente 9 dias, às vezes 10 dias, 8 dias. Eu não consigo menstruar menos do que isso. E depois do DIU, né, que eu tenho um DIU de cobre, ele acabou aumentando realmente o meu fluxo. Então eu não consigo mais ter uma menstruação regulada, assim, certinha, né? Eu tenho uma menstruação muito irregular. Tem períodos que eu vou misturar 12 dias, 10 dias, 8 dias. No máximo 8 dias eu misturo. E eu tava usando muito absorvente, e esse ciclo do absorvente, ele estava me deixando um pouco mais sensível. Gente, desculpa tá, o barulho, é porque eu não consegui gravar em outro momento. E aí tá tendo barulhozinho aqui de obra, então vai interferir um pouquinho no meu ouvido. Tentando respirar. E aí o que acontece? Eu adquiri isso e digo a vocês que ele é um pouquinho difícil de colocar, mas depois você adapta. Tem dois, né, tipos de disco. Tem um disco realmente que é o coletorzinho e tem um disco menstrual. Os dois, eu digo a vocês que são ótimos. Eu usei os dois, perfeitos.
Logo no períodozinho, assim, eu coloquei 2 vezes errado, então ele vazou um pouco, mas porque eu realmente não encaixei ele certinho no lugar. Mas nada que diga assim, me melou toda, não foi isso que aconteceu. Me adaptei muito bem, eu espero, né, vir aqui contar pra vocês como vai ser essa experiência, porque foi meu primeiro ciclo com ele. Tô muito feliz nisso. Vou ali ajeitar algumas coisas agora, tá, gente, que é minha mala, porque eu vou viajar, como falei aqui. E eu acho que só, tá? Não quero deixar esse vídeo muito longo, só quero realmente dizer uma passagem para meus 31, que eu espero que essa passagem seja muito boa, muito de aprendizado, que eu venha realmente entender que as coisas elas vão sair realmente do controle, que eu preciso desacelerar, que eu preciso entender que se acelerar demais não vai ser bom pra mim, e que eu tenho que botar outras coisas como prioridade, que tem coisas que eu tô botando prioridade, mas eu tô deixando um pouco mais pro canto, mas que eu preciso entender que eu preciso colocar como prioridade. E é isso. Depois eu venho, né, falar com vocês que o próximo vlog será da viagem, então eu quero que vocês estejam aqui. Antes de mais nada, eu peço para vocês se inscreverem no meu canal, ativar o sininho. Não me abandona, por favor. Tô muito feliz que eu tô com 208 inscritos aqui no canal. Muito obrigada, tá? Eu prometo, né? Prometer é uma coisa muito séria, porque eu tô prometendo as coisas que eu não tô cumprindo. Mas assim, vou tentar me esforçar mais para aparecer pouco aqui. Aparecer mais aqui, na verdade, com outros conteúdos. Me digam aqui nos comentários o que vocês querem ver aqui, tá? O que vocês esperam, né, dessa fase que estão fazendo aniversário agora também, que estão na casa dos 31. Porque eu sei que tem muita gente aqui de 95. Então, o que vocês esperam para essa fase nova de vocês, de 31 anos que vocês esperam. O que ainda não saiu do papel, e tenham paciência, gente. Porque realmente a vida começa depois dos 30. E eu tive essa consciência disso, que a vida começa depois dos 30. E eu tô muito feliz, muito aberta e esperando que seja algo extraordinário que está por vir, tá bom? Um beijo, desculpa se foi muito longa, desculpa o barulho, mas eu tinha que gravar esse vídeo hoje pra conversar com vocês, porque eu vou postar esse vídeo agora. Então vocês vão ver exatamente no dia 2 de agosto de 2026. E é isso. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.